junto com o grupo gay da Bahia, bom, que está em toda parte, o grupo gay da Bahia, tá certo? Está na Rússia, está na Etiópia, todo lugar só dá o grupo gay da Bahia. Tudo o grupo gay da Bahia se mete. Ele tem que dar palpite sobre todos os assuntos, que sempre, qualquer movimento de qualquer coisa, está lá o grupo gay da Bahia. Alguém explica o Haddad aí. Então, o Haddad é o seguinte, eu não li o livro completo porque, pelo amor de Deus, né? Mas mas a questão do Haddad é que esse livro ele é de 1998, né? 98? Então, acredito que é 98. E basicamente é um livro que delineia a estratégia que o PT deveria seguir pelos próximos anos. Que é a tentativa de... Puta, a tentativa... É muito cringe, velho. Peraí. Aquela descrição do livro ser, na verdade, uma renovação do Manifesto Comunista é verídica, cara? Não, isso tá na introdução do livro, né? Do Paul Singer, acho que é o nome do cara. Ele fala que é, né? Ah, sim, eu não... Mas o que o Haddad faz, ele faz um diagnóstico, né? Da situação atual do mercado e das teorias marxistas e depois tenta colocar uma solução ali, né? Só que o diagnóstico é ruim, as soluções é ruim, a escrita é ruim, é tudo ruim, né? É porque o Haddad ele não sabe o que ele é. Ele não sabe se ele é um marxista ortodoxo, ele não sabe se ele é um neoliberal, ele não sabe se ele é um frankfurtiano. A tese do Haddad é de 90. Isso. Porque antes da... É irônico, né? Ele publica uma tese em defesa do socialismo um ano antes do colapso total da União Soviética. Sim. Que ironia. É, curioso. Cara... Mas é que a questão é que... Ah, peraí, você ia falar? Não, eu ia falar que vocês mandaram lá o vídeo do Olavo e tal, comentando sobre. Faz muito tempo que eu não vi esse vídeo. Eu não vi esse vídeo quando vocês mandaram agora, eu só li os textos que passaram. Mas faz muito tempo que eu não vejo esse vídeo do Olavo. O que ele comenta, mais ou menos? Não, ele vai falar que a maioria das ideias do Haddad não são dele, são de outro, né? Que o livro é uma espécie de cópia. Que a maneira que ele enxerga o mundo agora, ele está tirando de outros autores, né? E a prescrição dele já estava lá na escola de Frankfurt, né? Porque o que ele vai falar? Ele vai falar, olha, a gente tem que trazer a psicanálise para o marxismo e utilizar isso aí até a última instância, né? Você vai ter que politizar todas as coisas, né? Você politiza todas as coisas trazendo a psicanálise. Te falar que a maior parte das teses de conclusão de curso, até dos artigos que são publicados, assim, pelo esse pessoal, principalmente nas áreas humanas, né? Segue esse padrão mesmo, né? Que é uma síntese, ou uma síntese nada a ver de ideias anteriores, que não é muito coordenada, ou um argumento anterior que está sendo regurgitado, ou uma pesquisa estúpida sobre um tema idiota. Ele vai falar o seguinte, vai falar, olha, o Marx tinha apontado contradições para o capitalismo, e essas contradições não aconteceram porque o capitalismo ele se desenvolve junto com o socialismo, né? Então, toda vez que deveria existir uma contradição ali dentro do capitalismo, ele se adapta à contradição. Então, o socialismo deveria ser uma espécie de contra isso, só que também se adaptando constantemente, né? Aquela história da teoria da prática. Só que ele vai falar, olha, na época lá do Marx, ele falou que existia um negócio chamado looping proletariado. O que é looping proletariado? É o pessoal que não tem nem o trabalho para vender, né? Proletariado é o cara que tem um trabalho para vender. Looping proletariado é um cara que não tem nenhum trabalho para vender. Então ele falando, olha, da maneira que as coisas estão andando com os avanços tecnológicos, o que antes no Marx você tinha do proletariado que utilizava as máquinas, né? O proletariado ele saiu de um tipo de trabalho manual para entrar dentro de um trabalho manual, só que de manuseio de máquina, né? E quem que é o burguês? O burguês é que tem as máquinas. O proletariado vai lá e vai trabalhar nessas máquinas. Só que o que o Haddad vai diagnosticar, ele vai falar que essas máquinas elas estão ficando cada vez mais tecnológicas, cada vez mais avançadas. E esse avanço dessas máquinas criou uma nova classe, que é a classe científica tecnológica.
E essa É, classe vai ter o controle dessas máquinas. Só que o que que acontece? Como essas máquinas vão ficando cada vez mais automatizadas pela essa nova classe de cientistas, então o proletariado não vai precisar nem trabalhar, porque ele não vai ter o que trabalhar. Entendeu? Porque as máquinas não precisam mais do proletariado. Então, quando isso acontecer, em vez de você ter proletariados, você vai ter looping proletariados, que os caras não vão conseguir, não ter mais meios de trabalhar, eles não vão ter mais trabalho. Então, quando o Marx falava que, por exemplo, a revolução era um devir inevitável, porque você tinha um acúmulo do capital, e esse acúmulo do capital ia diminuir, ia aumentar o número de capitalistas, né? Quer dizer, ia diminuindo o número de capitalistas enquanto aumentava o número de proletariados. Então, inevitavelmente, esse número de proletariados ia ser tão grande, né? Porque o capitalista tá tendo ali um lucro em cima do proletariado, e o proletariado está ficando cada vez mais pobre, e essa pobreza vai aumentando em quantidade e em qualidade, vai ficando cada vez mais pobre. Esse número de proletariado seria tão grande que, inevitavelmente, em algum momento, ocorreria uma revolução, né? Isso seria um ocorrer natural do capitalismo. Só que aí o Haddad está falando que não vai ser esse proletariado que vai fazer isso, vai ser o looping proletariado, porque como as máquinas se tornaram, de certa forma, autônomas, né, não existe mais esse proletariado que precisa trabalhar nas máquinas, né? As máquinas vão fazer as coisas por si mesmas, enquanto elas são controladas por essa classe tecnológica. Então, o instrumento da revolução não vai ser mais o proletariado, vai ser o looping proletariado, que é esse pessoal que não tem mais o que vender, né? Não tem mais aonde trabalhar. Sim, sim, sim. e o Haddad fala, né, até por ser um livro dos anos 90, ele fala umas coisas muito estranhas. Não, ele fala do software, né? Que ele fala, olha, na verdade o software não tem valor nenhum porque ele não tem valor trabalho socialmente estipulado, né? É absolutamente ridículo isso. Isso só não Absurdo. passava por ridículo quando ele falou, porque era uma indústria que estava engatinhando, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil esse tipo de coisa era tudo nacionalizado, né? Então era um bagulho que estava muito distante. Mas, puta que pariu. Até na tentativa dele tentar imanentizar, né, diminuir aquela distância que tem a teoria marxista para a realidade que a gente tem hoje, ele acaba ainda criando, ainda se demonstra como uma teoria muito distante de descrever a realidade quando ele fala umas coisas dessas, que não eram tão evidentes na época, né? Por isso mesmo ele não corrigiu esses elementos do que ele coloca, mas que estavam distantes, obviamente. Né? Mas eu acho interessante a divisão que ele faz entre 4 classes, só que não se encaixa bem no esquema marxista. A verdade é que o Haddad está tentando ficar dentro do marxismo, ao mesmo tempo que bota um pezinho fora, e ai meu Deus, não é muito sistematizado. O que ele vai falar? Ele vai falar que agora que tá tudo. Aqui, esse número de looping proletariado está aumentando, então seria a utilização desse looping proletariado para trazer a revolução, certo? E ele fala que, na verdade, você não vai usar só o Lumpen, você vai ter que unir todas essas outras classes, né? Você vai ter Não, que unir. a intenção era você levar as coisas a um ponto que você tenha duas classes distintas, né? Completamente distintas. E para isso você tem que destruir a classe média, né? Essa parte tá mais pro final do livro, eu não lembro dele falando da. É que ele vai falar que todo lucro é aquela coisa do marxismo do jogo de soma zero, né? Se você tem um lucro sobre alguma coisa, é porque você está roubando de outra pessoa. Então ele vai falar que o lucro ele tem que ser, não é exatamente controlado, mas ele tem que ser politizado, né? Então quando uma empresa, por exemplo, vai fazer seja o que for, essa empresa tem que fazer seja o que for baseado em uma política que é Sim, dado por na verdade é só a preconização do ESG. sim, de crédito. Isso mesmo. E o que o Haddad propõe, na verdade, é que o governo controle o crédito, Isso. que basicamente ele vai se usar do keynesianismo para isso. E o que ele propõe é aquilo que o José Muninassi já avisava que o PT estava fazendo, não o PT, mas a esquerda internacional estava fazendo, que é abandonar essa estratégia de tomada dos meios de produção e começar a permitir que a economia privada produzisse e, concomitantemente, a um aumento progressivo de impostos e de regulações de crédito, para que eles pudessem, aí sim, pegar esse dinheiro dos impostos e financiar o que quer que eles quisessem. Qualquer
engenharia social que eles quisessem. Em que medida vocês acham que essas colocações do Haddad, né? A tese de doutorado dele, por exemplo, como um todo, influenciou na forma como ele tem agido em relação à economia como ministro da economia? Eu acho que ele desistiu, né? Primeiro a gente tem que entender que o PT é 100% pragmático. Então, assim, quando o PT chega no poder, ele realmente não sabe o que ele vai poder fazer. O próprio Lula, naquela... Não sei se era uma entrevista, não sei onde que ele falou, mas era algum lugar. Ele tá falando que ele não sabia o tipo de socialismo que ele queria e que eles precisavam chegar primeiro no governo para ver o que eles vão fazer. E, assim, é claro que o PT tem o seu projeto, só que o Brasil é um país muito difícil de você concretizar qualquer coisa, porque existe um negócio chamado Centrão, que atravanca todos os avanços, sejam para o bem, sejam para o mal, né? Então, assim, o Centrão é aquela máquina que suga os recursos e que, de certa forma, depende também de muita popularidade e que, assim, acaba atrasando muito esses planos do PT e também atravancando todas as nossas perspectivas de redução do Estado, por assim dizer. Então Cara, é sempre difícil, né? me parece que o Lula e todo o pessoal que rodeia ele são figuras muito fisiológicas, né? Essa própria fala dele de que ele não sabe o tipo de socialismo que ele busca, que tem que estar no governo primeiro para poder saber, é, é um abandono, né, de um certo comprometimento ideológico. Até que medida vocês acham que o Haddad está nesse mesmo trem? Porque o Lula, de fato, não é uma figura que demonstrou muito comprometimento intelectual com o socialismo ou qualquer ortodoxia socialista em momento nenhum da carreira dele, né? Embora ele sempre apelasse para esse lado, né, sempre tivesse a figura dele dentro do âmbito marxista brasileiro, até hoje, né? Mesmo o pessoal que é mais radicalmente contra o PT e as negociações do PT com o Centrão, ele ainda assim sempre foi uma figura mais aberta a diálogo, pragmatismo, esse tipo de coisa. O que o Lula Ele já negou ser comunista dezenas, centenas de vezes, ao mesmo tempo que outras centenas de vezes indicava ser socialista, marxista, comunista. Mas o Haddad não. O Haddad tem um comprometimento muito mais formal com esse tipo de coisa, ao menos tinha, e hoje não manifesta isso tão bem assim, não. Então, até que medida o Haddad é tão fisiológico quanto o Lula, ou menos fisiológico que o Lula, ou mais fisiológico que o Lula? É que assim, Eu acho que Fala, pode pode falar. falar. Não, eu ia comentar sobre a questão do Lula, porque assim, o Lula, o que ele é? Ele é um símbolo, né? Nada mais que isso. O Lula, ele é um símbolo e ele faz o que o PT decidir que ele tem que fazer. Então, o Lula é aquela figura que é o líder operário, que tem apelo com o Nordeste, que tem apelo com vários setores da população simplesmente por ser o Lula. E certos setores também da sociedade brasileira, né, o agro, a Faria Lima, eles sabem que com o Lula tudo dá para negociar porque ele não tem princípios de fato. A questão é o que está por trás do Lula, porque a gente teria que estar falando dos nomes proibidos, né? A gente teria que estar falando do Zé Dirceu, do Haddad, as outras figuras que já têm um plano mais estabelecido, né? Que não são só uma casca e um símbolo. E aí é complicado também, porque, bom, o que eles buscam é o poder mesmo. Mas para que eles atinjam o poder, você tem uma série de obstáculos, e hoje em dia uma série de obstáculos internacionais também. É que assim, Existem muitos grupos diferentes agindo dentro do Brasil. Assim, se você for pegar o marxismo mesmo, você for ler lá as leis do marxismo, pega lá o Stalin mesmo, e ler o que o Stalin fala sobre as leis do marxismo. O próprio Marx, né? Você vai ver que esses caras, eles não têm um preceito de imutabilidade, né? O próprio preceito de dialética deles é que tá tudo mudando. Não existe uma estratégia fixa exatamente, né? Ela vai mudando com o tempo. Então, se um cara, assim, não é uma estratégia que demanda que você obedeça a ela, mas sim a circunstância que você muda, a circunstância que muda a estratégia. Então, se em um momento
Um cara do PT precisar falar que, sei lá, 2 mais 2 é 4, ele vai falar. Se em outro momento ele precisar falar que 2 mais 2 é 5, ele vai falar, entendeu? Não existe esse fio condutor, mais ou menos, imutável. Tudo se muda, porque o importante é você fechar o sistema, né? É você ter esse E fechamento. outra coisa, Júnior, que eu acabei de lembrar de você falando isso, é que é verdade. E assim, eu não sei se é exatamente isso, mas o que parece é que o PT tentou todas as estratégias possíveis e imagináveis de diferentes tipos de socialismo no Brasil, e ainda assim as coisas não estão exatamente do jeito que eles querem, né? Porque, por exemplo, você pega é, a própria criação do MST, que tem tendência maoísta. Você pega a estratégia gramsciana, você pega a estratégia das guerrilhas, você pega esse elemento frankfurtiano também que entrou aqui no Brasil. Parece que todo tipo de marxismo eles tentaram aqui dentro do Brasil e acabou virando um inferno mesmo. Eu não sei se em outro lugar do mundo foi assim também. Eles tentaram tudo pra ver o que funcionava. No final, tudo funcionou parcialmente, né? É, Então, geralmente o que ocorria em outros lugares do mundo é que você até tinha essa diversidade de marxistas, né, de tipos de marxista, mas geralmente um tipo predominava, né? É, nos Estados Unidos você tinha o pessoal mais reformista, claro que tinha o pessoal mais marxista mesmo, mas o pessoal mais reformista que brilhou mais e se mesclou lá dentro do Partido Democrata. Mas aqui no Brasil, você teve uma filtragem para poder tentar não deixar os marxistas entrarem, mas eles entraram de cabeça. Filho. Veio todo tipo de marxista para cá. Né? Então sim, você eu tem não consigo maoísta, pensar em nenhum que morenista, até, trotskista, cara, o stalinista. terceiro mundismo veio para cá, que é uma doutrina stalinista. O maoísmo veio para cá, que é essa formação de guerrilhas de campo. O frankfurtianismo, principalmente o marcusianismo, né, com essa a lumpenproletarização da sociedade e a criação do crime organizado de esquerda, né, o Comando Vermelho, PCC, etc. Aí você tem um zilhão de partidos marxistas mais ortodoxos, né? Você pega os webcomunistas, eles se dizem mais ortodoxos, alguns até são. Você tem trotskistas, você tem stalinistas, você tem o caralho a quatro, você tem... Porra, eu não consigo pensar em um tipo de marxismo que não tenha no Brasil. Cara, essa noção de criação do agente revolucionário é muito interessante, né? Porque o Marx falou que era automático o negócio, né? Ele inevitável, era um processo natural. Só que aí quando chega Sim. o Lenin, ele vai falar, não é que é um processo natural, não, nós temos que criar os revolucionários, né? Então se você precisa criar os revolucionários, você precisa ter um aparato para fazer isso. Então o que a gente faz? A gente pega o Estado, utiliza do aparato do Estado e cria a revolução, os revolucionários e foda-se, né? A gente não precisa esperar o definhamento do capitalismo. A gente cria a ferramenta para destruir o capitalismo com o uso do Estado. Só que isso também não funcionou. Então o que os caras estão tentando fazer? Eles estão tentando criar uma outra ferramenta, só que criando um looping proletariado, né? Porque o capitalismo vem diminuindo esse número de looping proletariado, ele vem diminuindo a pobreza. Então você tem que criar isso, né? Você tem que criar a Ah, mas espera aí que isso daí é discutível. Porque você vai ter, por exemplo, a própria Haddad argumentando que o capitalismo está criando mais looping proletariado por meio da automação. mas isso não faz sentido. Você pode falar looping proletariado no sentido de que as pessoas não estariam trabalhando. Mas como é que é possível se as pessoas não estão trabalhando, mas tá todo mundo ficando mais rico? Isso é o Entendeu? Então, mesmo problema do marxismo, cara. Na época do Marx você já tinha os ludistas que reclamavam desse mesmo problema, que a automação ia gerar um monte de fudido, pobre, mendigo na rua, e não aconteceu isso. Essa nova automação dos softwares, inteligência artificial, é só mais um desenvolvimento das antigas ferramentas, né? não Então, mas uma questão, por exemplo, que você pode argumentar que não está criando looping, a automação não está criando um looping proletariado. Porque essa questão que você colocou, Trad, poderia ser rebatida pelo marxista no sentido de que você tem uma distância maior entre o trabalhador e o próprio uso da máquina. Né? Você tem cada vez mais camadas ali, até a própria ideia de inteligência artificial meio que coloca uma camada entre o engenheiro de prompt e a inteligência artificial. Enfim, né? Você tem um distanciamento cada vez maior do proletário com a relação de trabalho em si, né? E nisso você vai
criando, aumentando o proletariado, né? Mas a objeção que o Júnior colocou, por exemplo, que é baseado no fato de que eles não estão ficando mais pobres, mas aí você já está assumindo que existe um padrão de pobreza, né, do que é ser pobre absoluto. Isso daí, por exemplo, o Haddad vai negar. O Haddad vai favorecer a ideia de que a questão de ser pobre é algo mais relativo. Mas é foda também, velho, porque a gente estaria tendo que argumentar contra mentiras. Porque o Lula constantemente mente sobre o número de pobres que tem no Brasil. O número de pessoas famintas, por exemplo. Vamos pegar. Então, voltando no Lula, eu queria comentar uma coisa, né, que em falando do Lula, você referenciou a ideia de que o Lula é uma ideia, né, tal. Mas existe a pessoa Lula, né? A gente não pode cair num idealismo que na verdade é o materialismo marxista, de reduzir as pessoas a forças abstratas. Então, como que lida o Lula com a ideia do Lula? Porque certamente são duas coisas diferentes, né? A ideia do Lula é algo muito mais próximo de um espírito do anticristo do que da pessoa do Lula em si. Sim. Eu não sei, porque pra mim não faz tanta diferença. Eu não acho que o Lula tem tanto poder assim quando ele parece ter. Eu acho que o Lula segue o que o partido manda. Cara, Tanto que, por exemplo, as declarações do Lula sobre Israel não foram uma coisa que ele foi contra a estratégia do partido. Não, o partido tá apoiando isso, sim. O Zé Genuíno apoia, a Gleisi Hoffmann apoia. Eu acho que o Lula ele tá 100% em sintonia com as decisões do partido, cara. Então, mas note que são pessoas, né? Não Sim, é meramente uma força abstrata. São pessoas. não, são pessoas. Eu Essa acho é a que a grande pergunta. agência individual do Lula não tem tanta importância assim, mais uma questão do PT mesmo, do Zé Dirceu. Quem Então, quer que. mas é isso que eu tô falando. Você tá só colocando o Lula abaixo na hierarquia de algumas outras pessoas, mas no final, a vontade dessas pessoas é o que tá movendo o processo. Não é uma força que tá por trás ali animando eles. Claro que dá pra você colocar a agência demoníaca também, né? Você não se deve alienar da história humana da agência humana, mas também não se deve alienar da agência sobrenatural. Mas não é essa a questão, né? Não, mas eu não tava negando a agência, não. Eu só tô falando que as opiniões do Lula e os desejos do Lula são menos importantes do que parecem. Eu acho Não, que eu os desejos sei de que alguém como Zé Dirceu são mais importantes. não, eu sei que você não tá negando. Eu só tô colocando que quando a gente fala, por exemplo, do fisiologismo do Lula, eu não tô falando da ideia do Lula. A ideia do Lula não é fisiológica, é uma ideia, um conceito. Sim, O Lula, como pessoa, é fisiológico. mas Aí aí o eu que queria entender. Eu queria, porque, por exemplo, você vai concordar comigo que o José Dirceu é mais ideológico que o Lula, né? Sim, Então, e ele é o cara da estratégia. o Haddad se coloca em que lugar nesse espectro? Ele é mais fisiológico que o Lula? Ele é menos fisiológico que o Lula? Cara, tem aquela coisa, né? O cara escreveu um livro, então assim, mesmo sendo um livro besta, aquilo é importante pra ele, né? Aquelas ideias. Poxa, o Haddad, eu imagino que ele espera ser lembrado pelas coisas que ele escreveu, né? Mesmo sendo medíocre. Então eu não imagino que ele simplesmente escreva por escrever e é isso. Não, acho que ele, em um alto grau, eu acho que ele acredita naquilo. Eu acho que ele gostaria de ver aquela estratégia sendo implementada, ele gostaria de ter razão. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem ele não é o topo da hierarquia do partido, né? Apesar dele ter uma posição alta, assim, porque a gente sabe que os comunistas eles distribuem os cargos baseado na hierarquia que você tem no partido, e o Ministério da Economia é coisa pra caramba. Então, assim, o que o Haddad gostaria de fazer, cara, eu acho que todo marxista é meio confuso no fim. Mas, assim, os menos confusos são os que têm uma estratégia mais sólida de chegada ao poder. Agora, manutenção do poder, eu acho que o PT faz um bom trabalho, assim. Mas que eles gostariam de ter a sua agenda avançando mais rápido, isso com certeza. Mas a intenção de você. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Não, mas a intenção de você ter um. Você, por exemplo, tá do lado do STF, você tá do lado de censura, tá do lado de todo esse aparelhamento, a intenção é você se permanecer no poder, né? É uma construção de um instrumento para você permanecer no poder, né? Sim, também.
Mas eu acho que ao mesmo tempo que eles querem isso, eles também querem a revolução. E que, assim, eles têm ciência de que a manutenção do poder é necessária, que é uma coisa que o Bolsonaro, por exemplo, não tinha tanta ciência disso. Mas que eles gostariam que as coisas estivessem movendo mais rapidamente, né? Eles gostariam que a revolução estivesse chegando mais perto. Mesmo com eles em uma posição um pouco mais confortável, assim. Onde eles não tivessem numa iminência de perder o poder, entendeu? Eu acho que o pessoal mais ideológico gostaria mesmo. Tanto que, cara, comunista é emocionado, cara. Comunista chora. O Oscar Lund chorou. O Bakunin chorou. A Alexandra Kollontai chorou. Esse pessoal é emocionado, cara. O Bolsonaro também chora, hein? Esse pessoal, eles querem a revolução, velho. Eles querem bastante. Mas eles querem o paraíso na Terra, né? Quem não quer o paraíso na Terra? Sim. Não, então, mas eles acreditam realmente que isso pode chegar. Essa que é a questão. Sim. Só que cada dia tá mais longe. Eles têm que se prostituir cada vez mais. Eu acho que existe um certo limite, né? Porque um comunista está disposto a tolerar, né? Um certo limite de dialogar com o mercado, etc. Assim, pô, o dinheiro é bom, claro, mas esse pessoal é casta bramânica, velho. Eles têm ideais, velho. O que vocês acham? Mas é essa questão que me inculca, né? O Lula, então, não faz parte da mais alta casta. O Lula é só um instrumento, né? Por conta da ideia que está atrelada a ele. Seria isso, Sim, né? eu acho isso. Eu acho que ele é aquela parada lá, que até hoje eu não sei rastrear. Parece que é de trotskistas, mas é aquela questão do líder operário, né? De que o líder revolucionário deveria ser alguém dentre as fileiras do operariado e não o intelectual, né? Ou pelo menos a figura do líder, né? Tinha que ser um operário. E esse aí é o Lula. Ele é literalmente um operário. Que beleza, trabalhou 6 anos, depois se aposentou porque perdeu um mindinho, ok. Mas ainda assim é um operário, né? Um sindicalista. Ele evoca esses símbolos, né? Esses significados aí. Então, mas eu não sei até que ponto isso é verdade, porque o Lula ele não nasceu com essa imagem do lado dele. Eu concordo que o Lula é fisiológico, concordo que o, o Lula não trabalha tão bem com a ideologia em si, mas essa imagem não está atrelada a ele à toa, ele construiu essa imagem, ele teve uma agência na construção dessa imagem, ele tem uma agência sobre essa imagem. E é por isso que os agentes que estão acima deles, que são mais ideológicos, que até prefeririam que tivesse uma pessoa mais ideológica no lugar do Lula, ainda optam por ter ele ali, porque ele tem uma utilidade única, né? E ele tem um poder de negociação com esse pessoal. Né? Tanto Não, é que ele é importantíssimo. você tem Pelo que momentos. ele representa, né? E pela maleabilidade dele também. Mas você tem momentos e momentos dentro, por exemplo, dos governos do Lula. Você tem momentos em que o pessoal não está tão incomodado dele adotar políticas mais liberais, dele ser mais austero. E você tem momentos que o pessoal, qualquer coisinha, é um show, é um caos. Qualquer coisinha, em que sentido? É que, por exemplo, né, no primeiro governo do Lula, o pessoal estava muito mais aberto a reformas, a política liberal, coisas desse tipo, né, no primeiro mandato. Mas é que eles tinham E noção de hoje que em dia, por precisava exemplo. disso, né? Porque eles precisavam ter os recursos para poder fazer o petrolão, velho. E o Não, mas mensalão. eles precisavam que o Brasil fosse o banco do Foro de São Paulo, pô. Exatamente. Eles tinham que financiar O todo o Brasil, movimento. o Brasil nunca, não era Então, para ser revolucionário no sentido de vamos botar aqui o socialismo mesmo e foda-se. Não, o sentido era o Brasil ter o mínimo de uma economia capitalista de forma que ele conseguisse bancar todo o resto da revolução no resto do continente, pô. Por isso que eles você tem lá os caras fazendo porto na puta que pariu, fazendo metrô, não sei aonde, dando dinheiro com empréstimo que eles nunca vão receber. A intenção era essa, pô. Então, até nesse momento, o Brasil não pode ser assim socialista no sentido máximo possível. Eles têm que manter alguma forma de mercado, porque eles precisam pegar esse dinheiro e mandar para os aliados deles, entendeu? Sim. Não, eu E entendo. ele teve que reformular a sua imagem também. Ele era muito mais revolucionário quando ele era mais novo, e depois ele teve que se apresentar como uma figura mais moderada. Teve um cara que era especialista em propaganda lá, que eu não sei o nome do cara. Ele falou: olha, amigo, você não pode ficar aí falando que você vai fazer revolução. Você bota um terno aí e fala certinho e vai lá nos programas. Fala que você é mais moderado. Porque se você ficar falando que você é revolucionário, ninguém vai votar em você. Aí ele fez isso aí e ganhou. Uhum. Esqueci o nome do marqueteiro do PT. Eu também Então, não mas lembro.
eu não enxergo isso como sendo. Eu não enxergo tudo isso, todos esses movimentos, como sendo redutíveis à vontade do partido. Né? Para mim é muito claro que o Lula tem uma certa agência nesse processo. Não que ele seja o mandante do processo, né? Esse é um erro que às vezes você faz, que às vezes você está querendo tirar o foco de um determinado agente para poder dar um pouco de foco no outro, e aí a pessoa já interpreta que você está dizendo que o outro é que manda e qualquer coisa do tipo. Não, o Lula não é o grande cabeça da revolução, ele não é o capitão, não, ele é mais um agente, mas ele é um agente que trabalha, por exemplo, numa dinâmica muito diferente da dinâmica do partido, que o partido tem uma dinâmica mais ideológica, o Lula tem uma dinâmica mais fisiológica, o Lula é uma figura própria, né, que os laços ideológicos dele sempre foram muito vagos, né, embora ele tenha, obviamente, é bem próxima, né, a ideologia atrelada a ele, né, ele é a esquerda, de certa forma, mas o quanto é essa esquerda, né, o quão esquerda essa esquerda é, né, o quão extremo ela é, vai variar, né? Eu acho que seria uma boa a gente tentar reconstituir quais seriam as etapas do plano do PT. Porque, ó, uma vez que eles chegam no poder, eles precisam se estabelecer, né? E para isso eles precisam de dinheiro. Porque, primeiro, eles tinham dois objetivos. O primeiro era financiar as outras ditaduras latino-americanas e, se eu não me engano, na África também. E eles precisavam se apoderar do capital público, público entre aspas, né, do capital estatal, para poder comprar o Congresso e passar todas as reformas que eles gostariam para poder continuar no poder. E aí você teve que ter o Petrolão para poder financiar o Mensalão. Eles conseguiram colocar muita gente no STF. E beleza. Aí o PT já estava com o esquema de poder montado. Só que aí você tem o problema da Dilma, do governo Dilma. E eu não sei se assim eles tinham noção de que essas políticas mais keynesianas iam dar problema, ou se eventualmente alguém ia intervir e ia rolar uma operação Lava Jato. Porque isso complicou muito a vida do PT. Apesar de que a grande maioria das pessoas envolvidas na Lava Jato foram soltas muito rapidamente depois. E feijoada. Mas você teve um desgaste muito grande do PT, da imagem dele com a crise da Dilma. Vocês acham que eles tinham noção que isso ia acontecer? Ou foi bem inesperado, assim? Cara, eu não sei, porque você teria que embasar isso melhor. Porque não dá para traçar isso daí simplesmente como sendo uma questão de um plano e de acidentes inesperados que dificultaram esse plano, né? Você Mas tem, tinha, você tem, por exemplo, uma agência por parte das operações da Polícia Federal que organizou isso daí. Mas eu queria deixar o Marculino dar uma elaborada no que ele queria falar aí. fala, Marculino. Perdi. O ponto que eu ia trazer é muito simples, na verdade eu só ia discordar do thread, eu concordo com o que ele propôs da última vez que ele falou, que é, bom, a gente tem um terreno pronto e faltou ele desenvolver o resto ali. Enfim, sabendo que o terreno está pronto, eu discordaria ainda que o Lula não é tão importante, inclusive concordo com o GMND, que na verdade o Lula é o agente histórico mais importante da América Latina, porque não só isso, né, ele não só tornou possível, né, fazer toda uma literatura que é assim chamada decolonial na América Latina, como também seguiu a máxima do Bertolt Brecht, que é mentir para chegar na verdade. Ele fez isso em todo lugar que ele ia e ele conseguia chegar em algum lugar. E não é literalmente a verdade com Vezão, é a verdade com Vezinho que a gente sabe muito bem desde o Richard Roth, que é o que a comunidade aceita, né? A verdade é aquilo que entra em convergência entre as pessoas de determinada comunidade. E outra questão também é que o Lula, por esse próprio fato, se tornou um símbolo, como você disse no início, que ele não é exatamente a pessoa física comandada pelo partido, ele é o símbolo messiânico de esperança do brasileiro, principalmente o pobre em geral, que diz que, na verdade, ele é o salvador, aquele que, né, tirou a fome, criou blá, blá, etc, etc. E, na verdade, ele não possui nenhum conteúdo concreto, ele é uma massa amorfa, tal qual Marx, cujo conteúdo e forma quem dá é o observador, né, o terceiro, aquele que está de fora. E só para não
não terminar. A tese do Haddad, você vê que não faz nenhum sentido, porque é uma tese defasada dos anos 50 do Marquise, até quem veio depois dele desistiu, por exemplo, o Habermas, né? Vai falar que não, isso aí não dá para usar porque falta um elemento normativo, né, nessa análise, né? E apesar de que ele trate a translação do desejo da criança com a mãe como algo que fosse intencional, agente histórico, para a mudança, né, da luta de classe para uma luta, por assim dizer, sexual, né? Mas essa é uma tese que fica muito ruim, porque a conclusão dele é o lumpenproletariado como agente histórico, só que nos estudos decoloniais, por exemplo, você vai ver pessoal como Derrida, né, esses novos que eles chamam de teoria, né, estudos culturais, né, que eles chamam, ele diz que na verdade, é, essas mesmas pessoas seriam problematizadas por alguém que fosse ortodoxo, por exemplo, que ele ia falar que, bom, não importa nada você trazer essas pautas do tipo de esquecer, né, essa herança e os interesses dos imperialistas e das pessoas de fora, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Rússia, seja qual país que for, né? Ou, por exemplo, a tese que era, né, mais defendido, que era o sufrágio universal até certo tempo, né? E, na verdade, não mudar a estrutura de produção ou o modo, ou o modo com o qual você trata a classe, etc, etc, etc. E também seria um problema pro marxismo ocidental, no sentido de que ele te acusaria de imperialismo pelo próprio sentido de você ser, na verdade, um lumpenproletariado. E o lumpenproletariado está em um problema muito grande, que se chama cogitar a ideia do tão odiado colonialismo, né? Os ideais do colonialismo e trazer para a América Latina, deixando de lado aquilo que, por exemplo, se tornou muito comum hoje em dia, né, que é graças ao nosso querido Lula, que são os estudos da América Latina. Então, ao invés de pensar, por exemplo, num ser da América, né, você vai pegar o padre lá, por exemplo, Manfredo Araújo de Oliveira, ele fez um livro só para isso, né? Um livro sobre o Evangelho de João segundo a teologia da libertação, né? Qual é a possibilidade de se pensar um conceito de liberdade latino-americano, né? Então, essas são as duas possibilidades que eu abri aqui. Entende? É só isso. Algum comentário? Você tem algum comentário, Thread? Não, acho que não, acho que ele tem razão, sim. Mas só a questão do Lula, porque assim, ele disse que o Lula é o agente histórico mais importante. Eu concordo que o Lula tem uma importância tremenda, mas o meu ponto é que as ideias do Lula não são do Lula. Eu não acho que o Lula, ele necessariamente tem a noção de que ele vai e ele tem um plano para ele. Eu acho que existem pessoas que planejam pelo Lula e ele vai promover esses planos e ele é mais um símbolo mesmo. Claro que existe algum espaço para a agência do Lula, as amizades que ele faz, ele não é um robô. Mas que assim, o grande plano não é do Lula. Então, É só isso. mas é aí que entra a questão. A questão é que esse grande plano, né, por mais que ele exista, assim, ó, claro que existe, né, é jogado na nossa cara toda hora, mas a questão é que esse grande plano não é o que está movendo os próprios sujeitos que deviam estar concretizando o grande plano. A questão é que esses sujeitos, cada um deles é dotado de intelecto e vontade. Cada um deles age de acordo com aquilo que quer. E a condição para que o plano se concretize é que todos eles estejam de acordo, né, nos momentos certos para que esse plano se dê. Só que eles mesmos vão ter discordância de como melhor concretizar esse plano, né? E Sim. nisso, então, você vai necessariamente vai ter um certo caos na organização da concretização dos desígnios do partido, digamos assim, né? E o Lula participa disso. Porque o Lula é um agente, o Lula toma decisões. É por isso que eu tô falando aqui. Tipo, tudo bem, existe o símbolo do Lula, né? A figura messiânica, pervertida, né? Que, como eu disse, para mim é uma instância do espírito do anticristo. Existe o símbolo, né? E o símbolo está atado a ele necessariamente, né? Isso é inclusive um dos motivos que ele não foi descartado mesmo quando ele mais incomodou o pessoal da esquerda. Mas Como fazer existe isso? também o Eles agente Lula. não são popular o suficiente. É, Eles mas tentam promover o Boulos, mas o Boulos não é popular que nem o Lula. O não, e Boulos não mesmo tem.
do Lula e tal. Mesmo a popularidade que o Boulos tem, meio que se sustenta nas costas da popularidade do Lula, né? O Lula é uma figura tão grandiosa, né, dentro da esquerda que ele meio que sugou todas as outras e tá tudo preso no Lula aqui, né, na América Latina, mas principalmente no Brasil. Né? No Uhum. Brasil, o Lula é o polo. Até porque você também tem aquela questão, o brasileiro não é bom com causalidade. Então, assim, além de você ter todos esses elementos simbólicos do Lula de ser o operário, o sindicalista, o revolucionário em certo momento, você ainda tem a riqueza efetiva que foi produzida no governo Lula. Não por causa do Lula, mas apesar do Lula. E então as pessoas, elas têm na memória esse momento de prosperidade e elas lembram quem estava no governo, que era o Lula. Então, isso contribui para a imagem dele de um Messias, né? O Lula é uma figura que se construiu, né? Mas o que eu tô colocando é que existe a ideia, claro que existe a ideia, ela tá atada ao Lula. Necessariamente isso beneficia o Lula, isso é parte do porquê o Lula tá tão bem colocado, digamos assim, na hierarquia da esquerda. Né? Por mais que ele, sendo mais fisiológico, tenderia a ser jogado mais para as castas mais baixas. Mas a questão é que existe a agência do Lula, existe um motivo para esse ideal existir, e não é um ideal que surge do nada, não é um ideal que surge de ideais anteriores que vão interagindo. Isso daí seria uma espécie de idealismo. Né? Esse ideal vem, em parte, por conta das decisões do Lula. Né? Isso parte da agência do Lula, das decisões que ele tomou. O Lula ele aceita essas decisões, mas o meu ponto não é. O meu ponto Não, não é isso. Porque a gente tá falando de duas coisas. A gente está falando de como as pessoas veem o Lula e de fato está acontecendo dentro do partido e quem está tomando as decisões. O meu único ponto, por exemplo, obviamente o Lula não é um símbolo para pessoas como o Zé Dirceu, como essa galera. Assim, eles têm noção, obviamente, do que o Lula representa para a população, mas essa questão simbólica é mais para a população mesmo, assim como o Bolsonaro, ele é o Messias. então, mas é Ele isso que eu tô colocando. É que você tá vendo ainda como sendo, né, o movimento da história, digamos assim, sendo movido por ideias. Né? Então, é que tudo bem, o Lula é um grande agente, mas ele é mais um conduíte. Por quê? Porque as ideias não partem dele. Ele poderia partir dele, mas não partem dele. Elas partem do partido, elas partem do pessoal maior, que é mais ideológico e que manda nele. Né? Mas não é bem isso. Na real, o que move a história são decisões. O Lula é influenciado, obviamente, por essas ideias, ele tem que se sustentar no meio dessas ideias, ele não é alheio ao partido. Né? A própria figura do Lula meio que está presa no partido, né? E a figura do Lula meio que é maior do que ele, então ele e o partido estão presos na figura do Lula. Né? Então, uma situação bem bizarra, mas isso não tira o fato de que o que realmente move ali são decisões. Né? Então, tudo bem, o Lula não está agindo de acordo com as ideias do Lula, ele está agindo de acordo com as ideias do partido, tudo bem. Mas as decisões que são tomadas não são as decisões do partido, são as decisões do Lula. Claro que as decisões do Lula são influenciadas por decisões de pessoas que fazem parte do partido. Mas é porque eu acho importante você não tirar a agência do Lula de jeito nenhum. Né? Que o Lula não é menos influente que o partido. O Lula é parte do partido, só que ele não é o cabeça do partido. Né? Sim, mas, por exemplo, suponhamos uma situação onde o partido se reúne, tá lá o Zé Disseu, tá lá o Haddad, tá todo mundo. Aí eles falam assim, olha, a melhor estratégia para seguir agora é por esse caminho. Nessa situação, por exemplo, se o Lula discordasse, eu não acho que isso faz muito sentido, porque, cara, olha o Lula não consegue formar 3 frases, cara. Eu não acho que o Lula, assim, o Lula, ele tá comprometido com o partido, mas eu não acho que ele vai, por exemplo, comprometer, no outro sentido, uma decisão do partido por um desígnio deles. Eu estou com vontade de fazer tal coisa agora. Eu acho que o Lula tem um certo grau de respeito pelas decisões do partido, pelas decisões de quem sempre construiu as estratégias do PT historicamente, entendeu? É só isso que eu tô falando, não que o Lula ele seja um boneco, Não, mas é sim, só não, eu concordo. Eu concordo que você não pensa que ele é um boneco. Não é bem isso que eu tô colocando. Eu entendo que o Lula tá preso ao partido, de certa forma. Né? Ele tá atado ao partido. Ele não pode simplesmente abandonar o partido, fazer qualquer coisa desse tipo. Mas se ele decidisse assim, ele não vai decidir porque os interesses dele estão meio que parcialmente comprometidos nesse sentido.
né? Ele tem interesses em comum com o partido, mesmo que não sejam interesses tão ideológicos, mesmo que seja, novamente, voltando para aquela questão, Lula é extremamente fisiológico, né? Mas ele tem essas conexões mais, não tenho um termo melhor na minha cabeça agora, mas mais materiais, né, com o partido, claro, né? E se ele simplesmente do nada assim, amanhã ele resolver virar de extrema direita e vai começar a denunciar os crimes do partido, tudo que ele conhece, entendeu? Virar uma espécie de rebelde ou qualquer coisa desse tipo, isso obviamente traria consequências terríveis para ele, né? Muito, muito ruins. Mas, mesmo assim, isso daí, note bem, essa decisão por si só ia mudar o curso da história do Brasil. Entende? É uma decisão que partiria dele, né? Entende? Então, claro, eu entendo o que você está colocando, eu só estou contextualizando uma questão. Que o Lula não é só um símbolo, o Lula é uma pessoa. E é uma pessoa que produziu esse símbolo. E nesse sentido, ele pode moldar o significado desse símbolo com o tempo. Né? Embora ele meio que esteja preso, né, o fato desse símbolo ter garantido para ele, por exemplo, a condição que ele tem hoje, né, significa que se ele quer manter essa condição, se ele acha ela boa, né, se ele não quer se fuder, ele vai ter que se comprometer com o que ele já construiu do símbolo. Mas ele ainda assim tem o poder de decisão sobre esse símbolo. Eu só teria uma objeção, e aí só vou falar e eu vou permitir depois você não falar. É que assim, eu peço perdão porque, como eu estou no celular, eu tenho que ficar colocando ele no meu ouvido, então eu não consigo ficar acompanhando. Se alguém quiser falar, pode falar, tipo, interrompe mesmo, não tem problema. É que eu só não consigo ver quando alguém fala alguma coisa. Mas eu queria falar que assim, esse símbolo do Lula, ele não é uma coisa, ele não é como é que eu posso dizer? Ele é composto, ele é sustentado por pessoas diferentes. Então, acho que o Lula ele não tem pleno controle sobre o símbolo dele. É claro que ele construiu esse símbolo, foi a agência dele, foi uma atitude dele, mas foi também o interesse de outros grupos. Por exemplo, a mídia. Não dá para pensar no Lula sem pensar na mídia. Porque a mídia, ela, principalmente a Rede Globo, ela tem um domínio muito grande ainda sobre as mentes de uma parcela significativa da população. Claro, uma parcela menor hoje, sim, sem dúvida, uma parcela menor. Mas ainda uma parcela. Se a Globo não fosse importante, o PT consideraria importante uma aliança com eles. Ele poderia simplesmente mandar a Rede Globo a merda. Mas como eles veem importância na Rede Globo, é porque ela é importante. Ela de fato faz a cabeça de muita gente. Então, por exemplo, todas as passadas de pano que a Globo tem que dar pro Lula, toda a ocultação das ações do Lula, isso também contribui para a manutenção desse símbolo. Eu acho que se o Lula um dia decidisse se desviar muito desse percurso que o partido deseja e que certos outros grupos desejam também, como por exemplo os conglomerados de mídia, ele tem um certo problema, porque as bases de sustentação desse símbolo iam ruir também. Iam sobrar só as pessoas mais fanáticas, que são a minoria. Né? Eu acho que tem isso também. O que vocês acham? Pensei que o Júnior ia falar alguma coisa. Ah, não, é minha mãe que entrou aqui, eu falei com ela rapidinho. Ah, tá, entendi. Mas você tem alguma coisa a comentar? Porque você tá sem falar um tempinho? Não, eu ia falar de outra coisa, não tem nada a ver com o Lula, mas vocês estão falando do Lula, pode falar do Lula. Não, Não, pô, pode fazer o que você quiser. Acho que a gente pode já... fazer a ponte, pô. Não, a questão lá do looping proletariado, que o Marco Lino falou, que olha, essa estratégia foi deixada de lado aí, por causa que tem problemas, né? Tá, tudo bem, mas, por exemplo, se você olha para os Estados Unidos e você traz essa noção da automatização, do aumento do looping proletariado, você percebe que os Estados Unidos é um país muito automatizado. A maioria das coisas de quesito de automação que sai, que é utilizado no mundo, vem dos Estados Unidos. Então, é muito difícil você falar de automação se você não falar dos Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, você tem que o looping proletariado dos Estados Unidos não é dos Estados Unidos. Porque o que o Partido Democrata está fazendo lá é exportar o looping proletariado. Então, se você for pegar, por exemplo, a Califórnia, que virou a capital do sem-teto nos Estados Unidos, né? Por que isso aconteceu? Porque os governadores da Califórnia, que são democratas, utilizam ali do aparato do Estado de uma maneira de fazer um crescimento desse pessoal sem teto. Quer dizer, se você for sem teto lá na Califórnia, você ganha a bolsa. Se você for sem teto, você vai... Por exemplo, se você assaltar uma loja e você roubar só $100, isso não é considerado crime. Né? Você não precisa pagar fiança. Então, quer dizer, eles estão transformando a Califórnia em como se fosse um antro de
pessoas sem teto, né? Sim. É Se isso, e a você for... imigração em massa também. Pode falar. Não, isso e a imigração em massa também, que eles permitem que Sim, algumas sim. pessoas Se você... que fazem toda essa massa não tem proletariado. Então, a noção da imigração em massa é duas, né? É você ter esse maior número de lumpenproletariados ao mesmo tempo que você tem um maior número de votos, né? Porque você vai meio que subornar esses caras com welfare, né? Com ajuda estatal. Então você aumenta o número de proletariados ao mesmo tempo que você aumenta o seu poder, né? Então é meio estranho você falar que eles não. Essa estratégia foi jogada de lado, mas aí você olha os caras fazendo exatamente isso lá nos Estados Unidos, né? Sim. Na Então, mas verdade. pode falar. Não, então, a questão, cara, é que você está inteiramente correto. A questão é. Por exemplo, você vai observar bem que o lumpen burguês que eu citei ali, que é a reposição da nova tese, né? Ela não vale para um país que seja em tese imperialista. Então você vai ver, por exemplo, que a literatura falando da lumpen-burguesia é normalmente a literatura do terceiro mundo, né? A literatura argentina, brasileira, tem um pouquinho ali em Portugal, mas mais ou menos. E você vai ver também o Lukács e o Kostler falando do decaimento da burguesia na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, né, na República de Weimar, que também são exemplos de lumpen burguês, por pegarem os ideais e a agenda, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que estava se tornando a principal potência e imperialista, por grande ironia, que seria esse, na verdade, o grande exemplo do lumpen burguês e o único aspecto que ele poderia ser aplicado. E aqui no Brasil isso funcionou perfeitamente, né? Porque aqui nós não temos nada, né? E como a gente já tinha um bom campo estabelecido, que é o quê? É, todas as pessoas, não tem exceção, todas as pessoas acreditam que o econômico é, o, é conceitualmente primário na vida e também que todo tipo de valores que pareça ser espiritualizado tem que ser destituído da vida prática, né? Então, você tendo essa base preparada, você podia muito bem pegar os interesses já prontos dos países imperialistas, por assim dizer, e transformar no nosso, né? Tornando estes, né, nesse caso, que são os lumpenburgueses. Agora, você, dando esse exemplo, você deixou claro que nos Estados Unidos isso não é possível, porque os Estados Unidos é o país imperialista por excelência. Só isso que eu tenho pra dizer. Mas, ô Marcolino, só uma coisa. Essa. Qual que seria exatamente essa definição do lumpen burguês que apareceu no debate do Zizek? Porque, assim, quando você fala lumpen burguês, a gente não está falando do processo de lumpen proletarização que aconteceu aqui no Brasil, onde você tem essa imitação de comportamento tipicamente lumpen proletário por setores da burguesia, principalmente pelos filhos da burguesia. Isso aí seria outra coisa, certo? Certo. Certo. Você vai ver, cara. Isso, inclusive, tipo, o Lukács ele gosta de fazer exemplos com pessoas do Partido, né, Nacional Socialista da Alemanha, né? Ele gosta de utilizar como exemplo, né, ele costuma defender, por exemplo, que lá eles chamam de Bürger, que existem duas traduções, o burguês e a pessoa humana, né? Então, tipo, ele costuma defender essa parte que seria a antiga burguesia da Alemanha antes da derrota desastrosa da Primeira Guerra Mundial. E tem a burguesia que ele considera desastrosa, que ele chama de bourgeois, né? Todo mundo chama de bourgeois. Ele até utiliza o termo em inglês para deixar mais claro. Então, tipo, o que é? Ele fala, tipo, ele até fala assim, é bourgeois lear pular, né? Ele diz que eles têm esse ideal como, não que isso queira dizer muita coisa, mas assim, ele utilizando um exemplo literário, quando o Tônio Kruger, né, ele percebe que as pessoas ao redor dele, né, estão completamente distantes e se tornaram aquilo que ele vai chamar de bourgeois, né? O bourgeois é nada menos que tratar, ao invés de, né, como é que ele chama? Não seria importação, mas assim,
fingir que se é um burguês, mas ao mesmo tempo exportando ideias e pensar no... Como é que é o nome do conceito, cara? Ah, agora eu esqueci o termo que ele usa. Enfim, cara. Você lembra daquela vez que eu te mandei a palestra do Zizek? Ele falou que o lumpen burguês, na verdade, é aquele que pensa que está propondo alguma mudança, mas na verdade está exportando ideias de algum lugar e que essa é uma acusação, inclusive, ortodoxa do Zizek, que ele diz que sem mudar, na verdade, a estrutura de produção, e com isso ele vai aumentar e dizer que, bom, realmente isso iria contra o que o GMND falou, que é as ideias guiam a história, né? Então, nesse caso, quem guiaria o processo evolucionário seria, de fato, o homem que é consciente, que está aberto ao mundo, né? Então, seria mais ou menos isso o contraste que a gente faz e é a mesma descrição que eu dei lá no início. Deu para entender mais ou menos? Sim, eu lembrei agora que do texto do Zizek que você mandou, que ele falou que o lumpen burguês seria mais ou menos aquela pessoa que te diz defender essas causas das minorias, por exemplo, igualdade, bagulho dos negros, das mulheres, mas que não está disposto a mudar as estruturas de produção para realmente realizar uma mudança efetiva na realidade. É mais ou menos isso? Sim, sim. Sim. E como é que a gente chegou nessa questão do Mas, português? mas é interessante que você fala, eles não estão dispostos a mudar a parte econômica, né? Mas todas as outras partes eles estão dispostos a mudar, né? Muda a cultura, muda a escola, muda a universidade, muda governo, muda a Vamos lei, separar muda dois tudo, né? pontos. Primeiro a gente É, tem a teoria marxista, as teorias, e a gente tem a realidade, porque, porra, obviamente não são as forças produtivas que produzem a superestrutura, isso aí é besteirol total. Tanto que os marxistas, até por motivos pragmáticos, abandonam essa noção. Então, a mudança na superestrutura ela é importantíssima, ela é o principal campo de batalha hoje. Exato. Tanto que o Lukács, inclusive, ele fala nesse artigo mesmo, né, a luta do humanismo, que a política é o meio e, e a cultura é o fim. Né? Isso, isso é bem. Só voltando, eu não tinha conseguido Isso é terminar do de falar. Gramsci, não seria? Oi? Isso não seria meio que uma inversão do Gramsci? Não, na verdade, essa é uma continuação do Gramsci, cara. Porque pro Gramsci a revolução cultural ela serve o propósito da revolução final também. Porque a revolução cultural ela não é o fim, ela é um meio também. Para que a população esteja preparada mentalmente para o advindo do socialismo. O advento do socialismo. Pro Gramsci, o socialismo, quando o socialismo acontece, você nem percebe, pô. Não é pra você perceber. Mas Tá ele, vindo. Não, se você falar, tá vindo o socialismo, pô, fudeu. O Gramsci tá errado, pô. mas ele vai chegar. Não, mas E nesse sentido você tá certo, Fred. É uma as distanciação pessoas já grande. vão ser socialistas. E agora que você falou, é excêntrico demais, porque a acusação. Caraca, dá pra fazer uma acusação muito grande ao Gramsci nesse sentido, porque qual é o papel do partido agora, cara? A É. sociedade é um partido. Ah, é? A intenção era fazer cada pessoa um membro do partido sem ele saber. é Sim. exatamente isso. Ah, mas então não existe mais consciência de classe. É que o É, Gramsci é foda, Tudo porque virou uma coisa só, né? os mentores do Gramsci eram pragmatistas. Eita a porra. consciência de classe tem que virar a própria consciência da sociedade. Que doideira, cara. É porque se você for pegar, por exemplo, um Brecht da vida ou um Lukács, você vai ver que é, a pessoa, primeiro que o proletariado não tem consciência de classe fora do partido. Então, o partido tem que ser representação da consciência de classe dele e o partido tem que ensinar o valor do que? Do mais importante para se atingir a revolução, que é matar. Porque o partido é infalível, assim como a igreja. Isso está no teatro do Bertolt Brecht. Né? Então, isso é muito esquisito, cara. Pois Se é, O Não, marxismo. é que a intenção do Gramsci não era chegar no finalmente de matar, entendeu? A intenção era você gradativamente mudar a consciência das pessoas de maneira que você não precisar ter a revolução armada, né?
Sim, O Gramsci trabalha por meios mais invisíveis, né? De certa forma, ele é mais protestante, em algum sentido. sim. Ele até usa o termo, ele fala revolução pacífica, né? A tomada dos espaços. Por meio do que ele chama de. Hegemonia cultural, né? Isso. Ele chama de transformação das consciências, que ele pegou É lá do assim. Benedetto Croce. Então, porque a questão do Gramsci é que, assim, ele ainda está buscando esse novo mundo, essa imanentização do escato, né? Não basta só a mudança da consciência tornar todo mundo socialista. Você ainda teria que chegar nessa sociedade pós-escassez e tudo mais. É isso ou não é? Posso estar errado aqui. É ou não é, né? É ou não é? Hein? Por causa Aí, daquelas cartinhas, né, que ele escreveu pra filha dele. Porque, pô, ele fala desse novo mundo que vai chegar. E essa revolução cultural é um meio de não fracassar, né? Da revolução não fracassar como aconteceu antes. é um controle de Seria- qualidade do Gramsci, né? Assim, é que no Gramsci, a Revolução Cultural não é tanto um meio, assim, né? A Revolução Cultural meio que é a própria Revolução, só que concretizada de uma forma diferente. Ai, não, pera. Isso entra em contradição com o que o Júnior. Acho que foi o Thread que disse antes, porque se esse é o caso, então a frase do Lukács está em perfeita harmonia, né? Que a cultura é o fim. Então, não é bem isso que eu tô colocando, não. O que eu tô colocando é mais como se pensa assim, um rio, né? O rio tem. Como é que é? Eu ia dar o exemplo do rio, só que eu esqueci como rios funcionam. Mas tem o lugar onde o rio nasce, tem o lugar onde o rio desemboca, né? A Mas nascente é o a delta? nascente é a fossa, acho que é a fossa, sei lá. Acho Eu que foi. vou tratar nesse sentido aí. Né? Da nascente à foz ainda é o rio. Né? Esse rio é a revolução. A questão é que a cultura seria mais perto da nascente. Né? A foz, né? No que desemboca, o resultado, né? que vai trazer. Ali você tem a concretização da revolução política. Né? Então não é que a cultura é o objetivo da revolução, não, é que a revolução cultural é a revolução, de certa forma. Né? Os conceitos são unidos, não é que um vem para poder como instrumento do outro. A cultura seria um instrumento da política, mas não é que a revolução cultural é um instrumento da revolução política. A revolução cultural vai se tornar a revolução política. Aliás, um salve para o Tagayama. Caralho. Salve, tá, Salve galera. pro Madara também, cara. E é possível fazer um trajeto aí, hein, cara. A gente tem que tomar cuidado porque nesse sentido, o Gramsci vai ter que falar que é necessário reconhecer o poder das ideias na história, cara. E isso é uma aproximação entre Gramsci e Mises, hein? Cuidado. Então, mas é assim, né? só não vê só não vê que o Marx é idealista quem tá de olhos fechados, cara, porque tem uns elementos ali muito fortes, cara. Sim. Essa própria Idealista. questão da história movida por força de produção, pelo amor de Deus, gente. Quando você fala para uma criança o que é, você tenta definir para uma criança o que é uma força de produção, ela vai achar que é uma ideia. Ela não vai achar que é uma coisa concreta. Você está dizendo que a história é movida por ideias, conceitos. Caralho. A própria ideia de força já precisa de algo que faz a força, né? A força por si não é nada. Não existe isso. Não, é a força movida por força, movida por força. É que nem eu falei aquela questão que eu tava falando aqui. Não são as ideias em si dos indivíduos que vão mover na história, mas as decisões que eles tomam. Tá ligado a essa coisa. O que é uma ideia sem a decisão? Nada. A ideia do Lula surgiu de ideias anteriores que vai numa cadeia infinita até a primeira causa, qualquer coisa desse tipo. Não. Essas ideias surgem de decisões de indivíduos que vão construindo essas percepções, vão construindo essas noções, vão construindo as próprias forças de produção. Né? Olha, A eu força de posso só produção é fazer uma um adendo? abstração. Perdão, GMD, pode terminar os raciocínios. Não, Perdão. não, eu terminei. Não, então. Que é o seguinte, eu peguei aqui um livro
do Olavo sobre o Gramsci, certo? E o que ele diz aqui é o seguinte: olha, Gramsci estava particularmente impressionado com a violência das guerras que o governo revolucionário da Rússia tivera de empreender para submeter ao comunismo as massas recalcitrantes, apegadas aos valores e praxes de uma velha cultura. Então, o problema do Gramsci é justamente esse: a necessidade do uso da violência por causa de um problema que a cultura da Rússia, segundo ele, ela era religiosa, ela era regada às suas tradições, ela era conservadora. Então, a intenção do Gramsci era você fazer uma revolução cultural para você conseguir mudar a mentalidade dessas pessoas, para que elas deixassem de ser religiosas, conservadoras, tradicionais, e estivessem, como é que é a palavra? Mais dispostas a aceitar a revolução comunista, a transição para essa democracia comunista. Então, essa era a grande questão dele. E daí o Gramsci ele concedeu essas ideias dele, que são uma estratégia de manipulação psicológica mesmo. Uhum. Que você você amestra o povo para o socialismo antes da revolução. Isso é interessante no sentido de que não, o traço propriamente religioso ele não vai embora, né? Porque se você for olhar bem o que o Gramsci quer é utilizar de uma estrutura pronta da igreja, por exemplo, o exemplo que ele gostava de usar é a igreja católica, né? Então, Sim. ele queria que as pessoas tivessem uma fé, né, no partido e no destino, assim como eles tinham na divina providência, né? E ele queria elaborar uma doutrina para os cultos, né? Ou seja, essa doutrina é o que? É o partido, né? E uma fé para as massas. Então, tipo, o que pode ser isso, né? É obviamente uma inversão da nossa estrutura, por assim dizer, né? O que é Sim. irônico, porque nesse sentido o Rothbard vai estar certo. O comunismo continua sendo uma religião, né? Quer dizer, o marxismo, no caso. Eu acho que. Pode falar aí. Só que eu vou falar depois você fala, beleza? Então, mas uma grande diferença entre essas iniciativas, a parte de marxista, a parte dessa falsa religião esquisita, né? E, por exemplo, dessas iniciativas, a parte da Igreja Católica, que é uma diferença relevantíssima, né? E que vai definir por que um dos movimentos conseguiu agregar, né, uma igreja tão grande, né, a Igreja Católica, porra, não preciso falar nada. E por que o outro se partiu, né, ironicamente, se partiu em vários partidos ao redor do mundo, que tem um certo grau de concordância, mas tem um grau de discordância enorme, algo mais parecido com o protestantismo, é que o catolicismo tem um substrato de verdade. O catolicismo, de fato, tem um substrato na transcendência. Sim. O marxismo não, de jeito nenhum. Aliás, nada que partilha da fé verdadeira teria esse substrato. Teria essa sustentação fora, né, da realidade da politicagem, digamos assim, né? Uhum. Então, enfim, é isso aí. Minha contribuição. Fala aí, Júnior. Eu vou falar um negócio aqui de Santo Agostinho para depois chegar no Gramsci, tá? Mas o Santo Agostinho tem até uma noção famosa, né, do Santo Agostinho, que é chamado de buraco de Deus, o God Hole, que ele chama. E que isso quer dizer? Quer dizer que todo ser humano tem um buraco nele que precisa ser preenchido com Deus, né? E se você não preenche com Deus, você vai preencher com outra coisa. Certo? E não é que você se livra do buraco. O buraco sempre vai estar lá. E você não consegue se livrar do buraco. Só que o buraco ele tem uma certa forma, né? Ele não, se você tem um buraco redondo, você não vai conseguir colocar um quadrado ali, nem um buraco muito grande. Você tem que colocar a coisa que entra naquele buraco daquela maneira específica. E essa maneira específica que você põe, quer dizer que você vai ter que imitar uma religião. Você vai preencher a religião com uma outra coisa que não é uma religião, mas tem a forma de religião. Então, o Gramsci, eu acho que quando ele fala que a cultura russa que levou a quantidade de morte, da repreensão que aconteceu lá na União Soviética, que o que foi tentado fazer foi destruir a religião e não botar nada no lugar, ou botar algo pior no lugar. Então a intenção dele era pegar a religião e transformar a religião numa caixa de reverberação do partido, né?
Então, ele vai pegar esse buraco, ele vai formar, ele vai se filtrar na igreja e mudar a igreja de dentro para fora para que ela seja uma caixa de reverberação do partido. Porque a noção de que você tinha que destruir a igreja, para ele, foi o que levou à Revolução Sangrenta e tal, tal. Então, a noção de você ter essa revolução pacífica, essa revolução das sombras, é você gradativamente ir invertendo a ordem das coisas de dentro para fora, né? Então ele meio que segue, assim, entre aspas, né? O Santo Agostinho de falar, olha, você não vai conseguir destruir a religião, você só vai conseguir imitá-la. E se for para me imitar, então eu vou imitar da maneira mais próxima do partido possível. Porque se eu for tentar destruir, vai dar merda, né? Aquela coisa, o sangue dos matos é o sangue da igreja. Entendeu? Pronto. Sim, faz total sentido. Os caras ficam me zoando que eu usei a palavra buraco, né? Mentira, Só o Marco caralho. Lino. Só o Marco Lino. Mas não, essa ideia, inclusive, é muito recorrente, tá? Não é. Se você quisesse, você nem precisava voltar no Santo Agostinho, né? Embora seja nele que origina essa ideia de que tem um. Para não usar a palavra buraco, tem um espacinho ali no seu cérebro em formato de cruz, esperando que você preencha com alguma coisa, né? E que no caso, né? Puxando de Santo Agostinho a Gramsci. Eu perdi muito quando você falou isso daí, porque eu pensei que você ia fazer tipo uma timeline. Não, aí é muito longo, né? Mas. Porque se o cara quer mudar a cultura, ainda mais o Gramsci que estava na Itália, ele tem noção de que a instituição que mais influencia a forma de pensar das pessoas era a Igreja Católica. Pois E, é. assim, E tipo. mesmo Gramsci não sendo católico, assim, daria pra Antes de entender morrer. como era Antes de morrer. indescritível. Ele se converteu antes de morrer, hein? É mesmo? Não É. sabia. É. Quem? O Gramsci se converteu antes de morrer. É mesmo? Sim, quando ele tava no hospital lá, o pessoal fala. Dizem que ele se converteu, né? Tem Tem muita gente que fala. testemunha, né, velho? Eu não vou Tem, né? acreditar em outra coisa, não. Eu Eu não prefiro boto fé acreditar que ele não, se velho. converteu. Não, tem que botar, cara. Tem que botar, não tem jeito. É que as enfermeiras que estavam cuidando dele falaram isso, né? Graças a Deus, então, cara. É que Então ele tá tinha falando isso ele ali. tinha uma imagem de um santo, eu não vou lembrar qual que é o santo que era, mas ele começou a rezar pro santo, começou a beijar o santo e se converteu, parece mesmo. Tava histérico já, cara. Ele ia morrer de qualquer jeito. É, Mas desespero. Né? mas não tira o fato. Enfim. O que eu ia colocar? Que eu ia comentar também que. Aí já não tem testemunha, né? Mas tem gente que especula que o Rothbard se converteu antes de morrer, mas isso daí é só uma curiosidade que me veio à mente quando você citou essa questão do Gramsci aí, que eu já tinha ouvido falar. Mas principalmente na Itália, né, isso é algo bem especificamente da Itália. Né? A igreja é, de longe, a instituição assim, mais emblemática da cultura. No caso da Itália, do tempo do Gramsci, não tanto hoje, por uma série de motivos. Mas se você para pensar que a Itália é um dos países que o cultural que menos pegou. Não, na Itália é onde está o Vaticano, né? E né, Sim. na época do Gramsci. Né? Não, o Voltando Vaticano é atrás. tão poderoso que até o Mussolini ele não conseguiu fazer tudo que ele teve que. Não, mas o meu ponto é que você pega de quando o Gramsci começou a escrever até mais ou menos ali o século XVII, todos os papas eram italianos. E, tipo, eu coloquei o século XVII porque tem um francês ali no meio. Mas se você voltar mais aí, você vai ter que voltar lá na metade da Idade Média para você começar a ver de novo os caras de fora. Porque a partir de um certo momento começou a ser só italiano. Então a igreja é muito emblemática, muito emblematicamente ligada à cultura italiana. Né? Então, falar da igreja, falar da cultura da Itália, as duas coisas se mesclavam muito claramente. Então, essa analogia pode parecer um pouco forçada, né? Você puxar um conceito agostiniano sobre religião para poder falar de como o Gramsci trata a cultura no geral, mas na Itália é a analogia mais próxima, mais própria de todas. Né? Sim. Não, aquilo é mesmo. Ele percebeu logo que se é para fazer uma revolução cultural e é para tomar os principais meios formadores de cultura, a Igreja Católica está no topo da lista. Ainda mais a perspectiva dele. Agora, uma coisa. É possível que seja uma conversão legítima mesmo, porque ele era bem convicto do socialismo.
do marxismo, assim, no caso. Não, a questão pra mim é que, para mim, essa explicação que muitas vezes se dá para ações drásticas perto do fim da vida, de que é histeria, né? É uma explicação bem comum que muita gente dá. Não é tão válida quanto se pensa assim, porque você não tem muito como chegar à conclusão de que foi uma crise histérica quando a pessoa já morreu, né? Você não tem um pós ali para você poder fazer a avaliação. Então, eu diria que até num sentido de caridade, a melhor interpretação que a gente poderia colocar é que ele se converteu de verdade. Se você pegar, por exemplo, o Bakunin. O Bakunin, logo antes de morrer, ele ainda estava convicto na Revolução. Antes do Stalin executar ele. Pelo menos nas cartas dele. Ele ainda E estava convicto. você tem que entender também que essa questão da hora da morte, ela não é uma hora que você acidentalmente morreu, né? Ela é a ponte entre essa vida e a que há de vir, né? Então, tipo, é normal que você tenha mudanças drásticas de comportamento conforme você vai chegando mais próximo do fim, conforme você mesmo vai percebendo que a sua vida está acabando. É claro que pode ter um elemento de desespero aí e tal, mas eu devo lembrar-lhes, senhores, que a providência divina governa tudo. Né? Ela não aliena a vontade humana, mas ela governa tudo. E nesse sentido, né, mesmo que pode parecer uma coincidência, na verdade era planejado. De fato. Enfim, alguém tem mais alguma coisa para adicionar? Alguma coisa assim e tal? Acho que não, só o Marco Godinho disse que estava com sono. O Marcolino digitou para não falar, mas. Se quiser, pode sair, Marcolino. Não. Vai ter que se despedir. Ao vivo. Estamos chegando ao fim mesmo também. Acho que não tem muito mais o que falar. Eu queria falar da sociedade erótica também, para encerrar o podcast aqui. Falhei, meu filho. Eu queria a opinião de vocês agora. Nós chegamos na sociedade erótica, nós chegamos na sociedade onde faculdades têm certos locais com blusinhas vermelhas e cortinas para os alunos fazerem suas necessidades, né? Sim. Será que nós chegamos na sociedade erótica que o Haddad queria? Ai. Olha, há controvérsias, cara, mas eu diria que sim. Será que o Brasil é a primeira sociedade erótica do mundo? Não é porque a primeira sociedade erótica que existiu foi a República de Weimar. Não, Sim, minto. Existem relatos, né, na Grécia, etc., mas, digo, desde que a civilização ocidental foi fundada. Mané, Grécia, cara. Isso daí é tudo mentira. Foi Weimar mesmo, você tá certo. Eu ia comentar isso de Weimar, cara. Mas olha, vamos lá. Weimar durou pouco tempo. O Brasil já tá há quanto tempo assim? Então, mas ó. Weimar, vamos lá. Weimar, vamos lá. Nós tivemos Como que é a palavra que eu gostaria de fazer? Nós tivemos uma resposta em dois momentos, né? O Ian Michael Jones ele documenta isso muito bem. Que na República de Weimar, toda essa degeneração, que realmente é uma coisa absurda, as pessoas acabaram demandando uma nova ordem. Né? Alguém que colocasse ordem naquela situação para que os surtos de sífilis, a quantidade de órfãos, todo esse tipo de coisa fosse posto um fim a isso, né? E na República de Weimar nós tivemos o Hitler. E na União Soviética, que aconteceu algo muito similar, você teve surtos de sífilis também, depois da Revolução Sexual de 26, e você teve aquela multidão de 7 milhões de órfãos. E depois desse período de libertação sexual, nós tivemos o Stalin. Agora, isso pôs fim a essas revoluções sexuais que aconteceram em Weimar e na Rússia. Mas no Brasil, onde nós tivemos uma revolução sexual que se prolongou indefinidamente, não tem sinal nenhum de um homem da lei para parar essa revolução. Então, eu acredito que, apesar de Weimar
e a União Soviética tiverem tido seus momentos de libertação sexual, o Brasil é o que conseguiu sustentar isso sem gerar uma tirania. Quer dizer, calma, sem gerar uma tirania que reprimisse a sexualidade. Porque, bom, nós não estamos exatamente numa democracia. Cara, eu consigo. Eu não vou colocar como algo que eu consigo fazer, mas que eu acho, né? Por que Weimar durou tão pouco? É até porque veio muito cedo. Veio sem preparo, veio bruscamente. Né? Veio sem grupo, né? Não estava na hora. Né? Foi um espasmo. Daí, até por isso, provocou a reação que teve, né? Enfim, é essa edição que eu queria fazer sobre Weimar. Não teve o avanço da técnica, né, GMD? Não teve avanço na área médica por Cara, emitir vastas, DSTs. eu vou dizer que não é o avanço da técnica que quer dizer, tem uma questão disso? Tem. Mas não é o avanço da técnica exatamente que estava faltando em Weimar ainda. Aí é que entra o que vai ser o título do podcast, que o devir do alemão é um devir que, em essência, é aristocrático. Né? Meu Deus. Como Goethe, grandes representações. Né? Agora, o devir do brasileiro, além de não ter referencial, ele é jogado no mundo e tem que viver os desejos, é um devir do sexo, propriamente dito. O devir do... Como é que é? O próprio devir do bourgeois que o Tony Kruger reclama no devir lá do Thomas Mann. O grande, para usar um outro termo, para poder parecer muito espertão, o grande telos do brasileiro é a retroalimentação de si mesmo. Então o bagulho é produzir mais brasileiro. Então ele está sempre preocupado com questões ou de subsistência ou de sexo, transar. Fornicação, putaria. Eu não entendo isso, gente. Alguém me explique por que o brasileiro tem O brasileiro está eternamente preso no reino da quantidade, cara, e nas realidades mais materiais. Então, o brasileiro, a existência brasileira é uma existência animalizada mesmo. Mas o que você aconteceu? Recurso para poder continuar vivo e para você continuar fazendo sexo. Mas o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu, porque não era assim, cara. A experiência. Pensa só, você é uma pessoa que está jogada no mundo e você teve a experiência que é assim fundamental para alguém que não tem nada, né, cultura nem civilização propriamente dita, que é o sexo. Então, quando a pessoa descobre o sexo, que é tipo um tipo de ressurgência, no qual você sai do seu pai primo, por assim dizer, e passa por um momento de translação, né? Ou seja, você acaba com aquele narcisismo primário e acaba que você acredita que aquela é a sua experiência fundamental, né? Então esse é o exemplo de uma pessoa de 14 anos, por exemplo, que, né, fez esse negócio aí, eu não posso falar. E aí fala, caralho, eu tenho que fazer isso toda hora, não sei o quê. Tipo, é exatamente. Quando a pessoa é uma pessoa inculta, ela realmente não sabe. É pior ainda quando ela não sente nem mais vergonha ao fazer isso, porque ela realmente acredita que essa se tornou a experiência fundante de toda a vida dela, que funda todas as outras experiências. Né? E que isso, no final das contas, é o que eu falei lá no. Foi a primeira vez que eu falei. Isso estava no Marquês de Eras de Civilização, que na verdade é sempre a tentativa renovada de se desprender da translação entre o desejo da mãe e o desejo do filho. Né? Então, Rapaz, isso entra um pouquinho num bagulho que eu citei brevemente, é que uma parte grande do que constitui qualquer análise sobre vícios no Brasil parece ser a retroalimentação, que os vícios que a gente tem hoje alimentam os vícios que a gente vai ter amanhã. Eu vou dar um exemplo. Né? Essa promiscuidade do brasileiro motivou políticas de defesa contra DST ou coisas desse tipo, como, por exemplo, a política da camisinha, distribuição gratuita de camisinhas, né? propaganda também, até mesmo promovidas por pessoas como Henry Kissinger e o Roberto Campos. Isso aí é a década de 80, né?
Pois é, propaganda do Ministério da Saúde sobre fazer sexo seguro, blá blá blá, que sexo é bom, blá, blá, blá. E no final das contas, isso daí foi feito para poder conter um aspecto específico do problema. Mas nisso, ele acabou normalizando o resto do problema. Né? Acabou normalizando a fonte do problema. Normalizou, por exemplo, a fornicação. Então, enquanto antes você tinha ainda um certo fator inibidor numa das consequências negativas daquela coisa que eram as DSTs, na medida em que você tentou tratar do problema, mas só no aspecto dos efeitos, você acabou retroalimentando a causa e a gente continua na mesma merda, continua tendo DST pra caralho, né? Saiu recentemente aquela pesquisa, aquele estudo, que concluiu que 52% dos jovens brasileiros têm HPV no buraco. Então, assim, Tudo bem aí? eu terminei de falar, cara. Porque às vezes eu esqueço de falar que eu terminei, mas eu terminei de falar. Não, Sim. uma coisa interessante é que a intenção dessas medidas, né, dessa medida de usa a camisinha, se você pega o Wright, né, William Wright, lá na década de 30, né, você vai ver que todas essas medidas de vamos utilizar a camisinha, vamos normalizar a masturbação, vamos normalizar o sexo antes do casamento, todas essas medidas ele usa com a intenção de ter uma melhora de alguma forma, de alguma coisa, né? De deixar a pessoa mais livre. Né? De você tirar a pessoa daquele cercado lá, moralista, tradicionalista que elas tinham. E na década de 60, isso é posto isso de uma maneira diferente, porque eles vão falar, não, se a gente dá a camisinha, então a gente vai diminuir o número de gravidezes não planejadas, a gente vai diminuir o número de DSTs, a gente vai diminuir o número de adolescentes grávidos. Só que o que acontece, né? É o oposto. Você tem um aumento de grávidos, você tem um aumento de DST, você tem um aumento de tudo, né? Porque no final, antes as pessoas não transavam porque elas não tinham camisinha. Agora que elas têm camisinha, elas estão transando muito mais. Isso aumenta o número de casos, né? Que eles estavam tentando resolver, né? Novamente, Júnior, perdão por. Pode terminar, perdão. Não, pode falar. Eu ia dizer que novamente nós temos que recorrer a Santo Agostinho, não é mesmo? Porque o homem, ele tem tantos mestres quanto ele tem vícios, né? Então, a pessoa que é dominada por um vício, principalmente o vício sexual, esse é um dos grandes pontos de Michael Jones, porque todo vício é um problema, mas o vício sexual é o mais forte. Então, quando a pessoa está dominada por um vício, isso gera um obscurecimento da razão. E você não pode esperar que esses agentes ajam totalmente de maneira totalmente racional quando você incentiva que eles permaneçam imersos nos seus vícios. Isso não funciona, isso não acontece. Então, obviamente, o brasileiro se degenerou e virou um animal. Porque não dá para você incentivar a promiscuidade e falar, não, eu só mitigar os efeitos. Claro, os efeitos são uma consequência nefasta, mas as causas também são ruins. O que está levando essas pessoas a terem essas vidas completamente promíscuas, isso eventualmente vai gerar outros efeitos que não sejam fisiológicos, né? Pode não ser uma DST, pode não ser uma gravidez, mas são efeitos espirituais, são efeitos psicológicos. E isso aí o governo não vai conseguir combater, né? E foi isso que aconteceu no Brasil. Hoje em dia, os jovens estão completamente tomados por vícios, né? Não só vício sexual, mas vício em drogas. O Brasil é um dos países que mais consome drogas no mundo. Não é só uma questão de saúde, de impedir a degradação dos corpos, né? Doenças, gravidez. Só. Eu tô andando, cara, eu fico sem fôlego. Impedir gravidez na adolescência. Tem todo o dano espiritual que isso causou na nossa nação. O que vocês acham? Então, algo que eu acho interessante notar quanto a essa questão aí, né, é que o governo não tem muito como prevenir esses efeitos mais nefastos dentro da perspectiva psicológica, mas principalmente espiritual. Ele tem como deixar de incentivar, né? Ele pode simplesmente parar de incentivar as causas na tentativa de curar alguns dos seus efeitos mais ruins. Ou mesmo, né, por vezes você tem algumas políticas que parecem ser motivadas só pela maldade de determinadas linhas ideológicas, né, que nem tem uma orientação muito clara a um bem particular para poder suprimir um determinado efeito, né? Eu não vou indicar um mal que está sendo tratado pela política de aborto, por exemplo.
Sim. É que eles acham a doença e uma solução, só que eles não percebem que a solução que eles acharam, na verdade, só vai fazer a doença pior, né? A gente quer tratar X, mas o remédio faz X pior. Só que eles não percebem que. Eles não conseguem perceber isso. Então eles ficam aumentando a dosagem desse remédio e vai fazendo a situação cada vez pior, né? Então, os jovens estão com DST, os jovens estão miseráveis, os jovens estão depressivos. Então o que, que você vai fazer? Você vai tentar arrumar isso? Não, o que, que eles vão fazer? Eles vão tentar incentivar mais ainda as causas que estão causando isso, né? Então eles vão incentivar mais ainda. Não, é porque não teve libertação sexual suficiente ainda. Eles não conseguem enxergar que isso é uma causa da libertação sexual, mas sim da falta de uma libertação sexual. Então eles precisam de mais, né? Isso vai se escalando, não tem fim, né? Pois Isso é é. porque nossas elites são completamente degeneradas. Só uma substituição das elites por elites mais virtuosas conseguiram reverter esse problema de alguma forma. Guilherme Freire. Aí eu não sei, né, tá? Aí você tá entrando num território Parabéns, Guilherme. contencioso pra poder fazer uma prescrição. Mas o que eu ia falar? Cara, eu ia falar que. Né? Que ao mesmo tempo que eles estão tentando resolver um problema, só que aí eles estão incentivando a causa. E nisso eles estão gerando mais problemas, mas eles já se proporam com a instituição que resolve problemas. Nesse sentido, o público vai cada vez mais ir atrás do governo para poder tentar resolver os novos problemas que, em última análise, foram causados pelo governo. Então, você tem uma retroalimentação que é característica principalmente do Estado Democrático de Direito, né? Que é o porquê que o Estado não para de crescer na modernidade, né? Tem uma outra questão, que é a questão do porquê isso não foi impedido por fatores naturais, né? Porque a economia não simplesmente caiu do teto, que aí sim entra o avanço da técnica, né? O Estado consegue continuar crescendo, consegue continuar causando problemas na tentativa de remediar problemas anteriores, justamente porque a técnica permite com que o mercado não colapse, mesmo com um parasita tão grande sugando em cima dele. E também a técnica permite que o mercado continue funcionando com uma população cada vez mais incompetente. Você só precisa de um pequeno grupo de pessoas competentes para operar essas máquinas, então a maioria das pessoas podem ter tomado os serviços. Né? Se fosse uma sociedade completamente agrária, por exemplo, você tem todo mundo fudido com doenças, cheio de vícios, a sociedade colapsaria, mas você permite uma quantidade maior de lumpenproletariados, naquele sentido marxista, e de pessoas mais lumpenproletarizadas também, culturalmente, com esse avanço da técnica, né? Você pode, e à medida que o capitalismo consegue produzir mais, aumentar a produção, o Estado consegue aumentar seus mecanismos de welfare e colocar mais gente incapacitada no welfare. E isso, inclusive, traz benefícios para quem defende o aumento do Estado, porque quanto mais pessoas dependem do Estado, mais pessoas vão votar em candidatos que desejam aumentar o tamanho do Estado, ou pelo menos manter ele do tamanho que está. O vício, ele alimenta o crescimento do Estado, né? A dependência. Quanto mais... Acho que, se não me engano, já estava até em Aristóteles também. Quanto menos virtuosas são as pessoas, mais você precisa de leis, mais você precisa de que o Estado intervenha. Sim. Pois é, mas isso daí também, eu não vou elaborar nesse assunto, eu acho que não tem tempo de elaborar nesse assunto. Não é nem questão da gravação, mas questão da própria madrugada mesmo, que será um assunto extenso. E isso entra porque eu falei que essa sua prescrição é contenciosa, né? A troca de elites, beleza, você trocou as elites que comandam, por exemplo, o Estado, mas ainda você está tratando de um Estado, né? Então, se tem um fator estrutural, tem um fator essencial que causa esse problema, você não tirou ele só trocando as elites, você só ganhou tempo. Eu tô falando das elites mesmo, as pessoas que têm meios efetivos de promover alguma mudança, ou seja uma mudança de comportamento, seja pessoas que detêm algum poder que detêm meios de ação. Porque no Brasil a gente tem o problema da população não ter meios de ação, que é um problema que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito menor. Né? Nos Estados Unidos as pessoas têm muito mais meios de ação contra certos avanços do Estado. Não, eu Mas aqui sei. no Brasil você depende das elites mesmo. Nos pormenores, nos pormenores não, vagamente você dá certo. A questão é que se a gente fosse entrar em como é essa troca de elites e tal, daí entraria numa outra discussão que é muito maior, blá blá blá, entende? É como se isso daria em específico. Como fazer isso? Pois é. Não sabemos. Nós sabemos que essas pessoas estão no estamento burocrático, né? A sociedade civil não tem muito o que fazer. Ô Júnior, você tem algo a comentar? Não, pode continuar.
Alguém aí? Eu acho que a gente chegou na sociedade erótica mesmo. E acho que esse é o dever brasileiro, a gente deveria aprofundar a revolução sexual mesmo, acho que não tem Que mais o isso? que fazer. Mas, Do nada, Black Pills. É. Aceleracionista mais fraco aí, cara. não consigo enxergar uma saída pra isso aí não, cara. Pois Eu acho é. acho que a gente tem que encontrar, tirar algo bom através da destruição mesmo. Acho que a gente tem que embarcar nessa jornada aí. Se liga nessa aqui, thread. Pra fechar com chave de ouro, hein? Ó. É algo que inclusive o Dr. Freud vai falar, nosso querido amigo Dr. Freud. Cara, a vida se trata, na verdade, sempre do cumprimento do dever, embora o brasileiro não conheça essa palavra, né? Então, lembre-se de um termo que quase todo brasileiro conhece. Sublime o eros. Todos. Isso serve para todas as pessoas. Sublimar o eros, certo? O Freud dizia que conter os desejos não é uma questão de repressão. É o próprio significado de cultura. E isso no Brasil não existe, né? Então, é isso. É isso aí, civilização é repressão. Isso, Não, não civilização é é. repressão. Sabe? Não. Meteram um Freud no meio, cara. Eu vou acabar com vocês. Mas não que eu discorde, tá? Isso daí eu concordo. Enfim. É isso, né? Eu acho que, ó, o que a gente concluiu? Chegamos na sociedade erótica, finalmente, podemos Chega. comemorar. Sim, comemoremos. E acho que agora não tem muito como sair disso aí não, cara. Acho que a gente vai continuar intensificando esse processo aí. Não tem como sair, não, tem que rezar, cara. Mas assim, que continue, né? Porque não sou eu que tô me lascando. Quer Por dizer, depende, né? mais features aí na sociedade, né? por mais banheiros especializados aí em atender necessidades nas empresas. Por Eu acho mais que o Estado deveria dinheiro obrigar, público. É. assim como o Estado obriga banheiro de deficiente, deveria obrigar a sala do sexo também nas empresas. Cara, que isso, cara. Aí os Isso pequenos aí. Eu empresários conheço gente que já. não vão Mas conseguir esse abrir. aí. Eu Esse aí já conheço é o gente que banheiro. misturou. Pois Esse é. Eu é conheço o gente que já banheiro. misturou os dois conceitos aí. É o banheiro da universidade pública, cara. Então, porque isso também fortalece o lado dos grandes capitalistas, porque os pequenos empresários não vão conseguir alocar mais um espaço para mais um banheiro. E os É. grandes vão. Então, E o como é que Estado divide, tinha que obrigar também todo mundo a usar camisinha, né, cara? Tipo, no dia a dia mesmo. eu acho que Porque vai que você dá pra acaba fazer isso. tropeçando Né? ali e Se a tome. gente abrir um concurso público para contratar fiscal, para verificar, né, se está fazendo certo, eu acho que daria, sim. É, E, é. inclusive, isso geraria emprego, o que não é Sim, ruim. sim, sim. Gera mais emprego. Não, e você ainda fiscaliza pra ver se as pessoas realmente não vão pegar DST, né? Porque. Exatamente. Então a gente resolve um problema, que é o problema da DST, a gente resolve o problema do desemprego. É. Eu, Provando eu que não o keynesianismo está negativo, certo. O keynesianismo está certo, né? Só dá um up ali na economia que você já resolveu as coisas. Exatamente. Então, no fim, isso é sexo e keynesianismo, que não deixa de ser homossexualismo. É É isso aí. isso que o Brasil precisa, Sim. Vote mais do que nós já 23. temos. Vote 13, no caso, né? As 13, Última porque chance. esse é o dever nacional mesmo. Isso, o devido sexo. Última chance de alguém falar alguma coisa antes do John Pork parar a gravação. Júnior, gostaria de se manifestar sobre as conclusões? Opa, peraí. Tá me ouvindo? Sim. Tinha caído aqui o microfone. Assim, eu só vou comentar um negócio interessante. Se você pegar os contos do. Qual que é o nome daquele cara que fez. Porra. O cara que fez a Dama da Anotação, qual que é o nome dele? Você fez o quê? Russell? Não, o brasileiro, pô, que fez a Dama da Lotação lá. A dama da lotação? Tá falando do Nelson Rodrigues? Não sei. É, o Nelson Rodrigues. Se você for perceber os contos do Nelson Rodrigues, tem sempre uma coisa muito estranha. Não é estranho pro brasileiro, mas eu acho que outra pessoa vai achar que é estranho.
que você tem uma pessoa e essa pessoa ela se diz muito devota, faz coisas muito devotas, só que imediatamente depois que ela fala isso, ela faz o oposto do que ela tá falando. Então, por exemplo, se você pega a dama da anotação, que é uma mulher lá que faz sexo com um monte de cara na lotação, e ela vai pra casa, ela reza a Ave Maria, ela reza o rosário, vai pra igreja, ela faz todos os negócios tudo bonitinho, mas depois quando ela sai de casa pra lotação, ela vira uma pervertida, né? Então, essa duplicidade você enxerga em quase todos os contos deles, né? Que você tem uma pessoa que é extremamente devota, só que no momento seguinte ela já muda isso completamente, depois ela volta pra devoção como se o que ela tivesse feito não tivesse existido, né? Existe ali como se fosse uma convergência entre opostos que o brasileiro tem, né? Entre... Se fosse um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde, talvez. Oi? Como se fosse um Dr. Jekyll e um Mr. Hyde, talvez, do brasileiro. Ele lida com. Ele fica nesses opostos, mas eu acho que ele nem percebe exatamente que é um oposto, né? Ele não Sim. consegue diferenciar uma coisa do outro. É daí que vem o brasileiro reclamar muito de brasileiro, né? Ele consegue ver o erro nos outros, mas Isso demonstra que ele é um Existe cínico, uma né? fábula sobre isso do La Fontaine, chama... É uma fábula sobre Júpiter, quando ele pergunta para os animais se eles gostariam que ele mudasse algo neles. E daí todos os animais dizem que eles estão satisfeitos, mas que provavelmente ele deveria mudar algo nos outros animais, porque provavelmente talvez eles não gostassem de certas características. E daí, assim, a questão é que todo mundo consegue ver os erros nos outros, mas não em si mesmos. O importante é entender, o ouvinte, que, bom, você mora no Brasil, né, você cresceu aqui, você faz parte do Brasil e todos esses vícios estão em você. Então, basta identificar e tratar, né? Mais difícil que isso seja. É muito difícil fazer isso sozinho, né? Tem que ter garra e tem que fazer aquela desaculturação que o Olavo recomenda. Acho que é isso, né? Marculino ia falar alguma coisa? Não, eu falei que o que o Júnior falou demonstra que o brasileiro, na verdade, é um cínico. Ele não é cético igual, por exemplo, o civilizado europeu. Ele é pior, ele é um cínico. Ele escuta, entra no ouvido, ele fala sim pro que ouviu ou pro que faz, e, e vai e mata alguém, ou faz exatamente o contrário. Mas É, esse cinismo pode ser o que a gente chama de jeitinho brasileiro, né? Pode. O brasileiro, eu acho que ele é mais um... Como é que eu posso usar? Eu acho que ele tem mais relação com a burocracia do que com o sei, cinismo. cara. Não sei até que ponto você pode dividir os dois, não, cara. Eu acho que é os dois. A questão da burocracia com o cinismo. Até porque, pra mim, isso pra mim é emblemático do fascínio que existe sobre a figura dele. O primeiro brasileiro foi o Diógenes. Servi. Olha, eu discordaria um pouco, talvez, porque bom, o Diógenes, ele falta o aspecto mimético do brasileiro, de querer pertencer a grupos, né? Então, mas tem características brasileiras, sim. Sim. Aí, final. Então é Agora, isso, né, senhores? Brasileiro é muito agora é de vez. complicado, velho, pra resolver, né? Não, Agora é de vez. O último comentário. Porque essa gravação tem que acabar alguma hora, gente. O último comentário. Quem vai dar? Não vai ser meu. Júnior? Novo, eu já dei um, cara. Aí vocês falam, vocês querem comentar alguma coisa? Eu comentei, pô. Você quer comer de Não, novo? não. Aí não vai acabar mais, pô. Não, eu só tô checando pra ver se alguém ainda quer comentar alguma coisa. Trad? não, acho que já foi tudo mesmo. Acho que Então, 1h da manhã a gente já não vai chegar mais em nenhum lugar. então é isso. Tchau. Até Deus mais. abençoe, cara.